Troca de jogadores entre Vitória e Corinthians para a sequência do ano. No vídeo de hoje eu quero falar sobre essa possibilidade, que existe sim, tá? Por que eu digo isso? A proposta oficial do Corinthians para contar com o volante Dudu na sequência do ano, quais são os valores, já recusada pela diretoria do Vitória, alguns jogadores do Corinthians, como por exemplo Pedro Henrique, atacante, que também agrada o Vitória, e assim, pensando em uma possibilidade de campeonato brasileiro, que ainda não atingiu aquele número de 8 jogos, né, neste Brasileirão, até quando vão ser os contratos, quanto vale o volante Dudu, e a minha opinião também a respeito desse cenário, visando a sequência do Campeonato Brasileiro, onde o Vitória precisa sim manter os seus principais jogadores, mas se isso não puder acontecer, reforços pontuais são sim muito necessários. Tem também o lateral esquerdo Matheus Bidu, que da mesma forma já foi procurado pelo Leão nesse ano. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar aí nessa marca de 60 mil inscritos, uma marca muito importante aqui no YouTube do Black Carton. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal diariamente, tá bom? A playlist do Vitória eu vou deixar na tela final e tem o nosso canal de cortes. Se a meta aqui no canal principal é 60 mil, lá no canal de cortes a gente está chegando no primeiro 1000 agora, então conto com a sua inscrição também em nosso canal secundário, que é muito importante aqui na plataforma. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa proposta do Corinthians para contar com o volante Dudu, ele mesmo, jogador que estava lesionado, aos poucos está retornando ao Barradão, 25 anos de idade, tem contrato no Vitória longo até o final da temporada de 2026, foi adquirido em definitivo juntamente ao Volta Redonda ainda no ano passado após 20 jogos de muito destaque na Série B do Campeonato Brasileiro. Essa informação de proposta foi confirmada pelo Marcos Guedes, tá? Do canal Resenha do Leão. Um abraço aí pro Marcos, pra galera do canal também. E segundo ele, essa proposta foi 18 milhões de reais, tá? Do Corinthians, recusado pela diretoria do Vitória. Completando essa informação, o Leonardo Santiago, do canal Canto Rubro Negro, um abraço também para ele, garantiu o seguinte, que essa proposta feita pelo Corinthians foi parcelada, então não seria um valor diretamente aos cofres do Leão. E um outro aspecto, o Vitória tem apenas 70% dos direitos econômicos do atleta, ou seja, se fosse vender o Dudu, seria por 12 milhões e meio, basicamente, e ainda parcelado para um rival direto contra o rebaixamento nessa Série A. Então, não faz sentido, tá? Não faz sentido, o Dudu recebe bem em Salvador, teve uma valorização salarial no final do ano passado, tem essa possibilidade de um clube grande também, como é o Vitória, então, acho que não precisa disso, tá? A não ser que chegar uma proposta, vamos colocar aqui, se o Vitória ficasse com no mínimo 25 milhões no seu bolso, aí eu pensaria em fazer um negócio, tá? Teve uma proposta recusada também no começo desse ano. Se eu não estiver enganado, do futebol da Rússia, 20 milhões de reais também para contar com o futebol do Dudu, recusado porque o Vitória ficaria com 70% desse valor. E a gente tem que lembrar outra coisa também, o real está muito desvalorizado no momento e não é de hoje, né? Nos últimos anos também é um real que não é uma moeda tão forte assim. Então se a gente pensar que qualquer 5 milhões de euros já é quase 30 milhões de reais, eu acho que o Dudu vale mais do que 5 milhões de euros, olhando por exemplo uma transação para o futebol do exterior, sei lá, da Arábia, dos Emirados Árabes ou até mesmo da Europa, já que é um jogador que tem só 25 anos de idade neste presente momento. Pode deixar sua opinião sobre o Dudu, se envolveu em algumas polêmicas, o torcedor às vezes perde a cabeça, faz parte, né? Faz parte, o futebol é assim mesmo. Dos 22 jogos que ele realizou nesse ano, foi titular em 21 deles, jogador de marcação, canhoto, é um atleta que eu ainda espero muito nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Já falava desde o ano passado, acho que o Mateuzinho e o Dudu seriam duas promessas a se consolidarem em uma realidade de Série A. O Dudu até agora está devendo, né? Apenas 4 jogos na primeira divisão, jogador que é revelado nas categorias de base da Portuguesa Santista, passa também no Santos, Atlético Paranaense, Ferroviário no interior do Ceará, Fortaleza Sub-23 e se destacando desde o ano passado pelo Volta Redonda no Campeonato Carioca. Pode deixar o seu pitaco, essa proposta oficial já recusada pelo Vitória. Para você apostar no próximo jogo do Vitória no Barradão, é na Esportiva VIP, a partir de R$1 via Pix, sem burocracia, você encontra todas as odds por lá. Esse saldo que tá dando bobeira aí na sua conta, coloque mais emoção no próximo jogo do Vitória contra o Criciúma, tá? O próximo jogo em casa, Vitória do Leão no Barradão, pagando R$1,95 a cada real apostado, um empate a 3,20, vitória do Criciúma fora 3,65. Tem a possibilidade também lá na Esportiva de você apostar na chance dupla, ou seja, vitória do Leão ou empate, pagando 1,18
a cada real apostado. Essas e todas as outras odds nos jogos do futebol brasileiro e internacional, a sequência da Série A, jogos da Série B, Série C, Copa América, Eurocopa, é na Esportiva VIP. Não perca essa chance, com 100% de bônus inclusive, tá? No valor do seu primeiro depósito, até R$600. O link no primeiro comentário fixado. Seguindo aqui no nosso vídeo, eu quero falar também sobre uma possibilidade de troca entre jogadores do Vitória e do Corinthians. Aí você pode estar se perguntando, nossa, Guilherme, onde você tirou isso? É fake? Não, é apenas uma possibilidade, tá? Não é que isso vai acontecer, não tem informação sobre isso, mas é algo que pode sim se encaminhar pelo seguinte: o Vitória tem interesse em 2 jogadores do atual elenco do Corinthians, tanto o Pedro Henrique, atacante, quanto também o lateral esquerdo Matheus Bidu, e os dois ainda não completaram aquele limite de 7 jogos, né? Vale lembrar, o jogador ele pode jogar na Série A e se mudar para outro clube da primeira divisão por no máximo 7 vezes. Tem essa regrinha da CBF que, por sinal, eu não concordo, tá bom? Eu acho que o jogador ele poderia jogar por no máximo 2 clubes. Se ele jogasse, por exemplo, por 3, aí eu acho que não poderia. Mas independente se ele fizer 10, 20, para mim não deveria existir essa regra. Mas enfim, a CBF sabe como que é, né? Quanto mais difícil for para todos, né? Para os clubes, para os jogadores, para o torcedor, parece que é mais prazeroso para a CBF. O Pedro Henrique ele tem contrato no Corinthians até dezembro de 2025. Acho que seria uma contratação, sendo sincero aqui para vocês, viu? Uma contratação muito boa para o Vitória. O cara que tá lá embaixo, ok, eu entendo isso, mas assim, é um jogador de velocidade, tem boa finalização, já demonstrou boa categoria no Internacional. Óbvio, é um jogador caro, mas é outro que está no radar. Para a sequência do ano, até aqui são apenas 3 jogos, acabei engasgando, na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem o Pedro Raul também, eu já fiz essa indicação, só que o Pedro Raul não pode mais, né? Ele já tem 9 jogos no Campeonato Brasileiro, não pode se mudar para outro clube da Série A. Tem contrato do Corinthians até o final de 2028. Outro jogador também que foi procurado, o Matheus Bidu, ainda lá no começo do Campeonato Brasileiro, marcou um gol contra o Cuiabá, mas não é titular. São 4 jogos apenas no Brasileirão, esse golzinho. Tem contrato do Corinthians até o final do ano que vem. É um jogador que me agrada, apesar que o Lucas Esteves vem jogando bem, na minha avaliação, não vem comprometendo nos últimos jogos, mas é uma opção aí também para lateral esquerda. O Matheus Bidu, que já tem passagens pelo Guarani, Portuguesa, Cruzeiro, está no Corinthians desde o ano passado. E o zagueiro Caetano também é outra indicação que eu faria. O Caetano tem 25 anos, zagueiro canhoto, já foi especulado no Vitória, salvo engano agora, tá? Na temporada passada, o Caetano também acho que foi especulado em 2021 para aquela Série B. 25 anos, zagueirão canhoto, bom na saída de bola, jogou inclusive junto com o Reinaldo, zagueiro do Vitória, ainda no Goiás, mas o Caetano sempre foi um jogador mais técnico. Nessa Série A são 4 jogos. O Caetano sempre acontece isso, né? Ele é emprestado, volta para o Corinthians, joga até que bem no Campeonato Paulista e some no time por 3 meses. Depois acaba retornando e fazendo bons jogos e sumindo de novo. Foi desse jeito, uma coisa de louco. Voltou contra o Atlético Goianiense, titular contra o São Paulo, titular contra o Atlético Paranaense, e aí voltou para o banco contra o Cuiabá e contra o Palmeiras. Nem ficou no banco de reservas. É difícil, tá? Acho que o Caetano deveria buscar também um clube que dê mais oportunidades. É um zagueiro bom de bola. Há a possibilidade do futebol europeu e ele tem contrato só até dezembro. Então um nome também que eu ficaria de olho para os próximos anos. E o Fausto Vera, 24 anos de idade também. Fausto Vera, ele só entrou em campo até aqui 6 vezes no Campeonato Brasileiro. Venceram reserva quase todos os jogos, entrando no finalzinho. Mais um primeiro volante, né? O Atlético Mineiro também tem um interesse na contratação do jogador. E o Paulinho, que acabou rescindindo o seu contrato, teve alguns problemas de lesões, é um nome também conhecido no futebol brasileiro, que está dando sopa nesse elenco do Corinthians. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Para valer a pena, cara, liberando um jogador como é o Dudu, 25 anos, o Vitória deveria buscar um jogador também jovem. Talvez o Caetano, tá? Talvez uma troca aí, Caetano, Bidu e Fausto Vera, talvez, tá? Eu pensaria numa possibilidade somente assim. Mas jogadores, o Corinthians quer o Dudu, né? Isso é líquido e certo. E o Vitória, ele já demonstrou interesse nesse ano, tanto no Pedro Henrique quanto também no Bidu, e o Caetano foi um nome especulado anteriormente. Pode deixar o seu pitaco, que tipo de troca você faria, como o Vitória deve se movimentar nesse mercado. Acho que o Leão precisa de pelo menos 6 reforços. Já falei sobre isso em outro vídeo. Acho que pelo menos, tá, o Vitória, eu sendo o diretor do Vitória, eu contrataria o seguinte: um zagueiro, um lateral direito, um lateral esquerdo,
um meio campista, um ponta direita, um ponta esquerda e um centroavante. Então assim, pelo menos 7 reforços eu contrataria. Mas o Fábio Mota falou aí em menos, né, em 4. Se fosse para escolher só 4 jogadores, acho que tem posições mais precárias. Acho que a lateral direita, que mais? Acho que só 4, né? Acho que um lateral direito, um zagueiro, 2 pontas e um centroavante. Acho que eu iria basicamente assim. Talvez mais um camisa 10. Enfim, o Vitória precisa assim olhar com bastante carinho nessa próxima janela, que volta a ficar à disposição no dia 15 de julho. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e apostar lá na Esportiva VIP. Parece até o símbolo do Vitória, né? Mas não, é a Esportiva VIP. E você encontra o jogo do Vitória, sim, contra o Criciúma, contra o Corinthians. Eu não sei quando que eu vou soltar esse vídeo. Lá na Esportiva, o link logo aqui abaixo no comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!